Boa noite, irmãos. Boa noite também para quem nesse momento está acompanhando a transmissão. Nós vamos dar início a uma breve, espero que seja breve, meditação. E eu já convido aos irmãos a abrirem no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, do versículo 1 em diante. E se os irmãos já puderem deixar aberto aí em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Nós vamos dar início com João e depois nós vamos ler Lucas. Nós vamos fazer mais uma oração e assim nós já vamos passar para a leitura da mensagem. O Dani, eu acho que está baixo, né? Eu não estou ouvindo muito bem. João capítulo 11, versículo do 1 em diante. Mas vamos orar, irmãos. Oremos. Pai, neste momento viemos a Ti, na Tua presença, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer, Senhor, pela nossa vida, te agradecer, ó Pai, por ainda podermos ouvir dos Teus ensinamentos, ouvir da Tua palavra, Senhor. Pai, que neste momento todos possamos estar de coração e de mente preparados para falar, ouvir e entender, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor faça a Tua vontade em nós neste momento, para que possamos falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado que falamos. Ainda, Senhor, que não sejamos merecedores deste privilégio. Nós te rogamos por esta igreja, que durante todo esse tempo, ó Pai, tem anunciado o Evangelho, que não tem se corrompido, ó Pai, na anunciação das boas novas, que permaneça assim, Senhor, se assim for da Tua vontade, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que também, ó Pai, neste momento, aqueles que estão ouvindo, mas que têm relutado ou têm dúvidas, que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar nos corações, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Pai, dê essa oportunidade, que possam, Senhor, conhecer Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, como aquele, ó Pai, quem veio na terra, morrer por nós e suportar a Tua ira, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, neste momento esteja presente em nós, em nossos corações, em nosso meio, e que a Tua palavra, Senhor, seja eficaz. Te rogamos também por esses diversos pedidos de oração que têm sido feitos aqui, Senhor, por esses irmãos que têm clamado por misericórdia, que têm clamado, ó Pai, por um mover das Tuas mãos. Que o Senhor, ó Pai, possa olhar por aqueles que estão enfermos, aqueles que têm enfrentado, ó Pai, dificuldades, desilusões, tristezas, angústias, ó Pai. Que o Senhor dê conforto. E que o Senhor também nos faça entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.
João capítulo 11, versículo 1 em diante. E estava, porém, enfermo um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? E disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondendo: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam de que falava do repouso do sono. E então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós e de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava? E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, eu quero enfatizar nesta história, nesse fato que aconteceu, a posição de Maria e de Marta. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a alguns pontos que é bem interessante desta passagem. Primeiramente, nós sabemos que, conforme nós lemos, Maria e Marta eram 2 das melhores amigas de Jesus. Eles eram amigos. E elas receberam Jesus em sua casa, né? Lembram da passagem? Nós vamos ler agora. E ouviram Jesus ensinar. Em Lucas 10, versículo 38 e 42, nós vemos que elas fizeram isso, elas receberam Jesus e ouviram Jesus. E nessa passagem nos é relatado da seguinte forma: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? E diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe será tirada. Então nós vemos que há essa relação de intimidade de Marta, Maria, Lázaro com Jesus. E quando nós lemos aquela passagem lá de João, nós já no começo nos é dado que Lázaro, irmã de Marta e Maria, ficou doente. Isso é fato. Lázaro, seu irmão, ficou doente. E ele estava muito doente. Mas Maria e Marta conheciam um fazedor de milagres. Milhares de enfermos vieram a Jesus e ele os curava. E então eles enviaram uma mensagem a Jesus, porque elas sabiam do que Jesus poderia fazer. E disseram: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. No versículo 3 de João 11. Eis que está enfermo aquele que tu amas.
E então nós podemos parar e pensar qual poderia ser a reação de Jesus naquele momento, né? Quando nós recebemos uma notícia de que um amigo a quem a gente ama está doente, qual que seria a reação? E que você poderia fazer alguma coisa por ele? O que se espera é que a gente vá imediatamente, né, tentar fazer algo por aquele amigo a quem nós tanto amamos. E elas esperavam disso, né? E a gente poderia pensar que Jesus ele viria logo de uma vez ao encontro de Lázaro. Por isso, quando ele soube, né, que quando Lázaro estava doente, qual foi a reação? Ele não foi imediatamente. Isso até meio que estranho, né? Porque sendo um amigo a quem a gente realmente ama, tendo irmãs a quem a gente realmente ama, né? No caso de Jesus, Maria e Marta, e foram e faziam esse pedido, mas não, Jesus não foi imediatamente. Só que João nos confirma, já no versículos 5 e 6, né, que Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro, e depois Jesus, ouvindo que estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus não se moveu rapidamente, né, imediatamente. Vamos lá, vamos ver. Não é estranho? Porque João não nos diz que Jesus amava seus amigos, mas que ele estava ocupado com outras coisas, então ele não podia ir imediatamente. João não nos diz isso. Da mesma forma, João não nos diz que Jesus não amava os seus amigos, e então pensou que faria esperar. Também não, porque Jesus amava, João diz, ele amava. João nos diz que porque Jesus amava os seus amigos, ele não foi. Porque Jesus amava, e assim ele não foi. Jesus esperou até que Lázaro morresse. Irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos em Salmos 22, versículo 1 e 2, que é algo semelhante, porque o que nós vimos ali foi um grito de socorro dessas irmãs para Jesus, para que ele pudesse fazer algo, imediatamente. Davi, nesse salmo, ele também faz um grito de socorro. E ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Nós podemos notar uma certa semelhança, um silêncio de Deus, um silêncio de Jesus naquele momento, e sabendo da forma como Lázaro estava, preferiu esperar. Esperou até que Lázaro morresse. E Davi diz: olha, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então esse salmo começa com esse grito de angústia. Enquanto Davi escreve, ele se sente abandonado por Deus. Porque ele não vê o mover de Deus naquele momento. E ele vê que ele está com problemas e que se sente muito, muito distante de Deus. Então Davi, ele sente que está gemendo para que Deus o resgate. Mas Deus não responde. Deus está em silêncio, como nós vimos.
Eu clamo de dia, tu não me ouves. Eu clamo de noite e não tenho sossego. Então, em meio a essa agonia, Davi pergunta: Deus, onde você está? Mas ainda assim ele não obtém resposta. Vemos que praticamente são situações parecidas, e vemos nessas duas situações momentos de tristeza, momentos de clamor, de choro, de questionamentos e até mesmo de desespero por causa do silêncio de Deus. E como vimos no caso da morte de Lázaro, Jesus, a primeiro momento, não ter ido imediatamente ao encontro do seu amigo, a quem amava. E o que nós aprendemos com isso? No caso de Lázaro, nós aprendemos que há momentos que Deus deseja que soframos. E isso não é porque Ele não nos ama. Da mesma forma que Ele amava Lázaro e permitiu que tudo aquilo aconteça, Ele nos ama. E não é por isso que Ele não vai deixar com que soframos. E isso não é porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama, porque Ele realmente nos ama. Então não podemos, por exemplo, entender na hora, mas o que nós sabemos é que Jesus amava Maria, amava Marta e amava Lázaro. E porque os amava, Ele não foi imediatamente. Talvez você tenha sofrido em sua vida e orado muito para que Deus remova o que tem te feito sofrer. Talvez alguém esteja te provocando e você ore para que parem, para que cessem, mas não aconteceu. Ou talvez alguém tenha ficado muito doente e você orou para que esse alguém melhorasse, mas não aconteceu. Ou talvez você orou e orou por familiares ou próximos, ou até mesmo irmãos da igreja, para que parassem, por exemplo, de brigar, mas em vez disso, eles entram em contenda cada vez mais, ainda mais. Irmãos, se Deus nos ama e está no comando, nós podemos pensar que Ele vai tirar as coisas tristes de nós, as coisas tristes do nosso meio. Às vezes Ele faz. Sim, às vezes Ele faz. E certamente nós poderemos ter essa experiência de ver que Deus age. Mas às vezes Ele não faz. E isso também acontece. Isso também acontece. Assim, quando Maria e Marta clamaram por Jesus, e Ele não foi. Mas esse não é o fim da história. E por que não? Porque conforme nós lemos, Jesus foi ao encontro. Apesar de não ter ido imediatamente, Ele foi ao encontro. E quando Jesus finalmente foi, o que tinha acontecido? Lázaro já estava morto e sepultado já há 4 dias. Então, o que a Bíblia nos relata no versículo 21 e 22 de João 11 é que Marta saiu ao encontro do Senhor, saiu ao encontro de Jesus, nem esperou Jesus chegar na aldeia. Marta já imediatamente saiu ao encontro, correu para Jesus, e ela chegou perante Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aqui nós vemos uma fé incrível, não é, irmãos? Olha, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão estaria vivo. Ele não teria morrido. Mas, agora eu sei também que tudo o que o Senhor pedir para Deus, Ele vai conceder. Marta acredita que Jesus pode curar seu irmão, mesmo estando morto já há 4 dias. Embora ele já estivesse morto. E então Jesus se apressa para trazer Lázaro de volta aos mortos? Não. Jesus não se apressou para trazer Lázaro de volta aos mortos. E nós vamos ver por que não. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a conversar. Irmão, quando nós queremos algo, a gente quer imediatamente, não é? Agora, imediatamente. Mas não, Jesus começou a conversar com Marta. E começaram a dialogar. E Jesus disse lá no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Nós sabemos que muitos judeus daquela época, e nós como cristãos hoje também, acreditamos que Deus vai ressuscitar o seu povo no final dos tempos. Não acreditamos, irmãos? Amém? E Marta respondeu, olha só, Marta respondeu, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E essa era a conversa que ela estava trocando com Jesus. Jesus falou, olha, seu irmão vai ressuscitar. E ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, nos fins dos últimos dias, no versículo 24. E aí a gente pode quase ouvir Marta pensando, mas e o agora? Eu sei que ele vai ressuscitar lá, mas e agora? Por que o Senhor não me ajuda agora? Então, nós vemos que a Bíblia promete que no final, Deus acertará tudo para o seu povo, né? Nós vemos que quando Jesus voltar como rei, não haverá mais morte, luto, não haverá mais choro e nem dor. E a prova disso nós vemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Né? Que fala que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, Deus vai acertar tudo e vai nos deixar nessa condição. Sem morte, sem lágrimas, sem pranto, sem clamor, sem dor, porque tudo já passou. Mas no nosso imediatismo, na nossa carnalidade, às vezes isso parece que não é muito confortante, não é? Que nós queremos as coisas para agora. E Marta acredita que seu irmão voltará à vida no final dos tempos. Mas ela não queria só apenas lá no final dos tempos, ela queria ver Lázaro de volta agora, imediatamente. E ela sabe o quão poderoso Jesus é. Ela sabe que ele poderia fazer Lázaro viver imediatamente. Mas nós vemos que Jesus aparentemente não queria. Em vez disso, Jesus olha nos olhos desta mulher e ele, com o coração partido, ele diz algumas palavras surpreendentes para ela, para Marta. Olha no versículo 25 e versículo 26, irmãos. Jesus diz para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Só que o que nós vemos é que Marta ela quer ter seu irmão de volta
mais do que qualquer coisa no mundo. E ela está ansiosa. E Jesus poderia realizar seu desejo mais profundo naquele momento, mas em vez de realizar o desejo de Marta, Jesus diz a ela que o que ela mais precisava não era de Lázaro. Naquele momento, o que ela mais precisava não era de Lázaro, mas era do próprio Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Marta estava querendo muito o seu irmão, mas Jesus disse, olha, eu que sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca vai morrer. O que mais notamos aqui é que nessas falas de Jesus está dando umas dicas para ela, né? Olha, Marta, tudo bem, mas eu sou a ressurreição, eu que sou a vida. Irmãos, às vezes, se nós formos honestos conosco mesmo, se formos honestos de verdade, nós vemos que muitas vezes nós queremos mais um presente do que aquele que nos dá o presente. Não é verdade? Às vezes nós queremos tanto mais o presente que nem ligamos para quem está dando o presente. E Jesus olha nos olhos de Marta e Ele diz a ela a maior verdade que você e eu podemos aprender. O que mais precisamos não é o que Jesus pode nos dar. O que mais precisamos é o próprio Jesus. Ele que é a ressurreição e a vida. Às vezes nós pensamos na oração como uma máquina de venda automática, né? Às vezes agimos dessa forma. Pensamos que a oração é como se fosse uma máquina, né? Que a gente vai lá, coloca uma moeda de oração na máquina, digitamos o número daquilo que nós desejamos e esperamos que as coisas caiam em nossa mão. Pensamos que se Deus realmente nos ama, com certeza Ele nos dará coisas que desejamos. E quando não conseguimos o que pedimos, pensamos que a máquina deve estar quebrada. Mas Deus, irmãos, não é um meio para um fim. Deus não é um meio para um fim. Ele é o fim. Ele não é uma máquina de venda automática. Ele é uma pessoa. Ele não é apenas o maior doador de presentes na história do mundo. Ele é o nosso maior presente. Ele nos encontra com mais ternura em nosso sofrimento. E Davi expressou seu momento de grande aflição, como nós vimos. Vamos voltar lá em Salmos 22, do versículo 1. E Davi expressa: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. E todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam,
Fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se nos meios das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me pusestes no pó da morte. Olha até que ponto Davi chega. E me pusestes ao pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntaram de malfeitores, me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Apesar desse cenário caótico, da vida de Davi, nós devemos fazer o que Davi fez. Ele falou consigo mesmo e se lembra do que acredita. No versículo 3, Davi se lembra do que ele acredita. E no versículo 3 ele diz: ainda assim, tu és santo. Ainda assim, tu és santo. Ele lembra a si mesmo e nos lembra que Deus é justo, é santo e não fará mal a nós. Às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes nós precisamos nos lembrar do que acreditamos. Especialmente quando Deus está em silêncio. Especialmente quando Deus está em silêncio, irmãos. Como cristãos, não somos chamados a nos sentirmos felizes ou o mais próximo de Deus o tempo todo, mas somos chamados a acreditar nele. E Davi continua dizendo que Deus está entronizado nos louvores de Israel. Que Deus está entronizado nos louvores de Israel. Em outras palavras, Deus tem sido louvado por seu povo ao longo dos anos, porque Ele foi fiel e eles sempre os apoiou. Salmos 22, versículo 4 e 5. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Por isso Deus é entronizado, irmãos, nos louvores de Israel, conforme Davi diz. Ao refletir sobre a forma como Deus foi fiel em resgatar o seu povo lá no passado, Davi encontra incentivo para preservar a sua fé. É neste momento que Davi encontra um incentivo para preservar e se manter na sua fé, mesmo quando sente que Deus o abandonou. Ele sabe que, embora ele não sinta, que o silêncio de Deus não significa que Deus esteja ausente. Embora ele não possa ver como Deus o salvará, Davi sabe que ele não é rejeitado por Deus. Nunca abandonado. Como cristãos, mesmo quando Deus está em silêncio, sabemos que Ele não está nos rejeitando, porque Jesus já foi rejeitado por nós. Jesus já foi rejeitado por nós. Por causa do nosso pecado, a rebelião contra Deus, não merecemos a sua presença,
não merecemos o seu amor, merecemos a sua ira e o seu julgamento. Não é verdade, irmãos? Mas Cristo levou essa ira, esse julgamento, em punição em nosso lugar. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus clamou usando as palavras de Salmos 22, ao descrever o que ele estava experimentando. Meu Deus, por que me abandonaste? E o que nós vemos que, ao contrário de Davi, Davi não foi abandonado. Ao contrário de Davi, que encontrou consolo na fidelidade de Deus, Jesus foi verdadeiramente rejeitado por Deus. Na cruz, Jesus experimentou a plenitude do julgamento de Deus contra o pecado, a ira de Deus. Jesus encontrou essa ira. Ao se voltar para seu Pai, onde antes encontrou o amor perfeito, Jesus passa a encontrar a ira de Deus. E porque Jesus suportou a ira do Pai, nunca teremos que suportá-la se acreditarmos que Jesus Cristo, nosso Salvador, morreu por nós. Deus pode disciplinar você como um pai que disciplina um filho. Deus pode ficar em silêncio, às vezes, e remover a sensação do distanciamento, da proximidade. Mas Ele nunca, jamais nos deixará ou nos abandonará. E para finalizarmos, eu quero ler já o final desse salmo com os irmãos, do versículo 22 em diante. E então Davi, ele declara: E então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque quanto Ele o fez. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nessa meditação. Obrigado e até a próxima.